deposição de Jango no dia 1º de abril de 1964, o Congresso Nacional convoca o presidente da Câmara dos Deputados a assumir a cadeira presidencial provisoriamente, até que fossem organizadas eleições. Mas as eleições gerais não acontecem. O alto comando de um movimento formado pelas Forças Armadas decreta que o Congresso deve eleger o novo presidente. No dia 15 de abril de 1964, o Marechal Castelo Branco assume a presidência da República e promete o retorno do país à normalidade democrática, tão logo a ordem e o crescimento econômico fossem retomados. A posse do novo presidente tinha o apoio dos Estados Unidos. A junta militar e Castelo Branco iniciam a era dos autoritários atos institucionais. Dentre as medidas mais marcantes dos 4 primeiros atos, destacam-se a cassação de mandatos parlamentares, as eleições indiretas para governadores e para presidente, a proibição das greves e um controle severo dos salários e a dissolução de todos os partidos políticos, que são substituídos por 2 novos: a Aliança Renovadora Nacional, partido do governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição. No fim de 1966, o presidente fecha o Congresso e uma nova Constituição é imposta. Castelo Branco afirmava querer transferir o governo aos civis, mas, no fim de seu mandato, é vencido por setores radicais do Exército. A chamada linha dura impõe a candidatura do Marechal Arthur da Costa e Silva, do Partido Arena, para as eleições indiretas no ano seguinte. O Marechal Arthur da Costa e Silva participou ativamente do golpe militar de 1964. Ele é eleito presidente em outubro de 1966, em votação no Congresso Nacional. O governo lança o Programa de Desenvolvimento, que defendia uma participação maior do Estado na economia. Começa também um grande estímulo às exportações das multinacionais sediadas no Brasil, que deixavam de pagar vários impostos. O governo militar enfrenta um forte movimento de oposição por parte dos líderes políticos afastados e principalmente dos estudantes, que se revoltam com as medidas polêmicas para transformar o ensino público em privado. O movimento ganha a participação da classe operária. Em março de 1968, morre o estudante Edson Luiz em conflito com a polícia militar carioca. A revolta da população aumenta e os estudantes organizam a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. Jornais estrangeiros começam a denunciar a tortura aplicada em presos políticos. Na Câmara, um discurso histórico do deputado Márcio Moreira Alves, do Movimento Democrático Brasileiro, reforça as denúncias. Costa e Silva tenta cassar o mandato do deputado, mas é impedido pela Câmara. É aí que o presidente baixa o ato institucional de número 5. Munido do AI-5, Costa e Silva fecha o Congresso e caça deputados mesmo sem autorização. O presidente também passa a ter o poder de intervir nos estados e municípios e tirar os direitos políticos de qualquer cidadão. Enquanto o regime militar endurecia, a saúde de Costa e Silva começava a fraquejar. O Marechal se afasta da presidência em agosto de 1969 por complicações com uma trombose. Os militares impedem a posse de Pedro Aleixo, o vice-presidente civil. Uma junta militar composta por 3 ministros, Márcio de Souza Melo, Augusto Rademacher e Aurélio Lira Tavares, assume o poder. Eles baixam o ato institucional 14, que prepara a posse do general Médici e legaliza a pena de morte
e a prisão perpétua contra o que chamam de guerra psicológica, revolucionária ou subversiva. Em dezembro de 1969, Costa e Silva morre. Com a doença do Marechal Costa e Silva, em 1969, o general Emílio Garrastazu Médici é indicado pelo alto comando do Exército a assumir, por eleições indiretas, a presidência da República. No campo econômico, seu governo é marcado por uma conjuntura externa favorável e o país vive uma expansão inédita da economia. Isso se reflete no Plano de Integração Nacional, que iniciou grandes obras, como as usinas hidrelétricas de Itaipu e Ilha Solteira e as rodovias Transamazônica, Cuiabá-Santarém e Manaus-Porto Velho. O chamado milagre econômico se reflete no crescimento do PIB, na estabilização da inflação e no aumento do emprego e do mercado interno. Por outro lado, em seu governo, se reforçam as perseguições e a tortura, a censura aos meios de comunicação e as prisões políticas. O governo Médici permite a cassação imediata de mandatos, o afastamento do serviço público e a abertura de inquérito contra qualquer pessoa que ameaçasse a ordem estabelecida pelo regime militar. Estas medidas se baseiam na reforma constitucional imposta pela Junta Militar em 1969, que colocou dentro da Constituição as medidas autoritárias do AI-5 e dos atos anteriores. O fechamento da vida política leva as organizações de esquerda a optarem pela luta armada nas cidades e as guerrilhas no campo. O governo responde com mais força, criando órgãos de repressão que passam a atuar praticamente sem limites. O resultado é um grande número de opositores políticos desaparecidos, torturados e mortos. No fim do mandato de Médici, os militares escolhem o general Ernesto Geisel, candidato da Arena, para substituí-lo na presidência da República. O general Ernesto Geisel assume a presidência em março de 1974. Com o início de uma crise econômica e o aumento da insatisfação popular, ele busca diminuir a rigidez da ditadura militar. No primeiro ano, o governo libera a propaganda eleitoral, que estava proibida desde 1968. Os candidatos do Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição, conseguem vitórias importantes nos principais estados do país. Em 1975, termina a censura prévia aos grandes jornais e a quase todos os veículos de comunicação. Mas as atitudes de abertura contrastam com momentos bem autoritários protagonizados pelo DOI-CODE, o Destacamento de Operações de Informações, órgão de repressão criado anos antes pelo regime militar. O governo de Geisel intensifica a repressão às organizações de oposição à ditadura. Entre as denúncias de tortura, um caso se destaca: o suposto suicídio por enforcamento do jornalista Vladimir Herzog no DOI-CODE de São Paulo. O episódio gera mais protestos e manifestações contra o governo. Em 1977, o parlamento não aprova uma lei de reforma jurídica proposta pelo governo. Em represália, o Congresso é fechado por 14 dias. Os militares também lançam um conjunto de medidas que estabelece a eleição indireta dos governadores e o controle sobre a eleição de deputados e senadores. Na política externa, pela primeira vez, o governo militar abre mão de apoiar exclusivamente os Estados Unidos e passa a fazer novas alianças. Geisel estimula as relações comerciais e diplomáticas com a Ásia, África e Europa. O Brasil também reata com a China comunista e reconhece o primeiro governo democrático português após a ditadura de Salazar. O
presidente deixa o poder em março de 1979, quando assume o general João Figueiredo. A última grande medida política de Geisel é a extinção do AI-5, o ato institucional mais repressor da ditadura. Em dezembro de 1978, o general João Batista Figueiredo é escolhido por eleições indiretas, prometendo fortalecer a abertura política e a volta da democracia. Figueiredo assume a presidência em 15 de março de 1979 e logo aprova a Lei de Anistia, que perdoava os responsáveis pelos crimes políticos cometidos durante a ditadura e permitia a volta dos exilados políticos ao Brasil. Em novembro de 1979, o Congresso aprova a nova Lei Orgânica dos Partidos, que permitia a criação de novos partidos políticos. Neste mesmo ano, uma nova crise internacional do petróleo e o aumento dos juros no mercado internacional levam o governo a congelar as importações de petróleo. A produção brasileira cai, a dívida externa aumenta e a inflação domina. A partir de 1978, os movimentos grevistas estouram pelo país. No ABC Paulista, se torna conhecida a paralisação dos metalúrgicos. Com as greves, vêm as demissões, os choques com a polícia e o exército, muitas intervenções em sindicatos e a prisão de suas lideranças. De 1980 em diante, grupos de direita são acusados por atentados à bomba, que causam pânico na população. Em 1981, 2 bombas explodem no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante um show que comemorava o Dia do Trabalho. O episódio vira um escândalo quando os militares acusados são inocentados. Em 1983, uma frente única de diversos partidos e entidades de oposição organiza uma campanha nacional pedindo eleições diretas para a presidência da República. A direta já. A campanha toma o país e gera uma grande comoção na população brasileira, mas é derrotada na Câmara em abril de 1984. As eleições de 1985 continuam sendo indiretas, mas candidatos civis são eleitos. Tancredo Neves para presidente e José Sarney como vice, marcando o fim de uma era de 20 anos de ditadura militar no Brasil.